Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais uma live do nosso culto online. E eu convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias em Mateus 10, versículo 37 a 39. E assim diz a palavra do Senhor: Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E eu convido os irmãos para orarmos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça por mais um dia que o Senhor nos concede. E pela bênção, Senhor, de estarmos estudando a Tua Palavra. E te rogamos, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações para entendê-la da forma que o Senhor quer. A Tua Palavra nos diz que quem ama o Pai, a Mãe, mais do que ama o Senhor, não é digno de Ti. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos faz digno de Ti. Que nós o coloquemos, o Senhor, acima de todas as coisas, como assim Tu colocaste nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nos ensine a Te amar, pois nós Te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ainda vivemos no mundo sob o império do maligno. Com essa pandemia demoníaca, a nossa atenção para o mundo precisa ser com os olhos bem abertos, nosso espírito em alerta e ouvidos atentos aos sons do mundo, para não sermos enganados. A salvação não nos custou nada. Ela foi efetivada pela graça de Deus, que se manifestou no sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, ao nosso favor. Contudo, há um preço que devemos pagar se quisermos seguir a Cristo, ao que ele chama de ser meu discípulo. O convite recebido foi para sermos pescadores de homens. Hoje, mais que nunca, essa prática tem que ser executada. Todos os que seguiram o Senhor Jesus em seu tempo foram todos pescadores de homens. Essa expressão, ser meu discípulo, traz em si um preço alto, que precisa de entendimento do que nós queremos da vida. Se o nosso alvo for viver com Cristo na eternidade, o preço está exposto no texto. Em Lucas 14, 25 a 27, encontramos a seguinte situação. Numerosas multidões acompanhavam a Cristo. Ele então se voltou para elas e disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Na continuação do texto, o Senhor usa duas ilustrações, a do construtor e a do rei, que devem ser prudentes. O construtor prudente avalia antes de começar a construir. Da mesma forma, o rei prudente é aquele que avalia se o seu exército é suficiente para lutar e vencer. Convido os irmãos e irmãs para meditarmos no tema Ser meu discípulo. Queridos irmãos, ainda que os discípulos dependessem totalmente do revestimento de poder para o cumprimento da missão, essa missão em si não lhes era obscura ou incerta.
Jesus não deu apenas ordem, também deu estratégia. Era como se dissesse: façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Vejamos, quando ele disse que o seu discípulo deve aborrecer os seus familiares para ser de fato seu discípulo, ele não está nos ordenando a causarmos inimizade, nem mesmo afligir quem quer que seja, e muito menos os nossos familiares. Antes, o que ele está nos mostrando aqui é a necessidade de renunciarmos àquilo que consideramos essencial para nós por amor a ele. Em outras palavras, ninguém deve colocar nada acima do amor que devemos ter para com Deus. No versículo 33 de Lucas 14, isto fica claro. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todos nós concordamos que as pessoas mais importantes para nós são os nossos familiares. Eles são o nosso essencial. Aqueles por quem estamos dispostos a fazer o que for possível para o bem deles. O que Cristo está nos mostrando é que, se não o amarmos mais do que a nossa família, não podemos ser seus discípulos. É aqui que as ilustrações do construtor e do rei prudente fazem todo sentido. Muitas pessoas afoitamente se dispõem a seguir Jesus, mas a maioria delas não calcula o preço do discipulado, a saber, o que elas devem renunciar para serem identificadas como discípulos de Cristo de fato. A parábola do semeador, Marcos 4, de 1 a 9, nos mostra os quantos ficarão pela estrada e aqueles que se tornaram discípulos, o quanto produziram. Por isso mesmo, há muito escândalo no meio do povo de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos que se dizem crentes vivem igual ou pior que os ímpios. São egoístas, materialistas, avarentos, e chamo isso de prosperidade. Vivem quebrando os mandamentos de Deus e justificam dizendo que estão na era da graça e não da lei. Lidam com seus pecados e vícios como meras fraquezas, mas não cuidam de fortalecer sua comunhão com Deus e com os irmãos. Não usufruem dos meios da graça para santificarem-se e assim honrarem a Deus. Essas pessoas não calcularam o preço da expressão ser meu discípulo. Ou seja, não tomaram a cruz e nem renunciaram a si mesmo por amor de Cristo. E por isso mesmo trazem vergonha para o nome de Cristo e sua igreja. Se você ainda não pôs Cristo acima de tudo em sua vida, você é só mais um no meio da multidão, que ainda não entendeu o que é ser discípulo de Cristo. Grande parte dos problemas que temos enfrentados hoje para o cumprimento da missão é justamente por falta de nos espelhar no modo como Jesus fez discípulos. Isto é, não associamos a ordem com o exemplo. De maneira nenhuma poderíamos deixar de aprender com o mestre dos mestres, o maior discipulador que o mundo já viu, o Senhor Jesus.
O grande evangelista Billy Graham disse: cruzadas em massa, das quais eu acredito e às quais eu dediquei minha vida, nunca completará a grande comissão. Mas o ministério, um a um, o fará. Isso significa o discipulado, buscar o relacionamento intencional, exemplificado por Jesus. Termino, meus queridos irmãos, contando uma história de um servo de Deus, pastor Antônio Carlos. Estudou no Seminário do Sul, Rio de Janeiro, e nós nos conhecemos nos idos de 81, 82, em Tucuruí, Pará. Ele foi o pastor que me batizou. O Senhor o chamou para trabalhar na aldeia dos índios Paracanã, às margens do rio do mesmo nome e afluente do rio Tocantins. Sua missão, aprender a língua nativa dos índios e traduzir o Novo Testamento para o idioma indígena. O que é que eu quero dizer com isso? É que esses servos do Senhor, que deixaram o seu conforto na cidade, alguns deixaram os bons empregos que tinham, as suas famílias, os pais, os avós, os primos, tiveram a coragem de enfrentar o desconhecido por amor a Cristo. Além de servir de exemplo para nós, e como crentes em Cristo, nós devemos pensar muito nesse tema, ser meu discípulo. Somos discípulos de Jesus? Temos que pensar se na verdade nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso, meus queridos irmãos, eu peço que nessa pandemia, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, mas que nós abramos os nossos olhos para fazer diferente. Os dias, além de ser difíceis, são dias mais curtos. Estamos bem mais próximos da vinda de Jesus. Por isso, precisamos também estar mais atentos, tanto à palavra, os ensinamentos deles, como o movimento do mundo em nosso redor. E não perdermos a oportunidade de levar os ensinamentos de Cristo e fazermos discípulo intencional. Vamos escolher alguém, amigo, vizinho, parente, para fazer dele discípulo de Jesus. E aquilo seja uma constante na nossa vida da agora em diante. E eu vos convido e clamo ao Senhor para que nos faça discipuladores. Que toda a igreja do Rio Formoso seja uma igreja discipuladora. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.